irmãos, a paz seja Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal e que curtam esse áudio. A Bíblia nos diz assim no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, verso de número 13. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Jesus ele fala acerca de uma parábola. A parábola dos trabalhadores da vinha. E esse texto ele mostra que um certo homem ele chama alguns homens ociosos ao longo do dia para trabalhar na sua vinha, na sua propriedade, em vários horários diferentes. O primeiro grupo de trabalhadores são chamados às 9 horas da manhã. Aqui fala a hora terceira, a hora sexta, a hora nona e a 1/10 hora. Então, toda vez que fala dessas horas, a gente acrescenta 6 e a gente tem mais ou menos a ideia de qual hora realmente era no nosso horário, né? Então, a terceira hora, 3 mais 6 é igual a 9. Então, era 9 horas da manhã. Então, a gente tem o primeiro grupo que foi chamado às 9 horas da manhã. Um segundo grupo, ele é chamado meio-dia, na hora sexta. Um terceiro grupo é chamado na hora nona, que são as 15 horas, 3 horas da tarde. E o último grupo é chamado na 1/10 hora, 17 horas, 5 horas da tarde. Então, a gente tem 4 grupos de trabalhadores que são chamados para trabalhar nessa vinha desse homem, desse proprietário. Um grupo de 9 horas da manhã, outro de meio-dia, outro de 3 horas da tarde e o último grupo de 5 horas da tarde. Quando o serviço termina e o dono ali da propriedade ele manda chamar todos os trabalhadores, ele começa a pagar, né, o trabalho, o dia de trabalho, pelos que chegaram por último, os que chegaram às 17 horas. Eles recebem ali o dinheiro, eles recebem, a Bíblia fala, um dinheiro, cada um recebeu um dinheiro. E aí depois vieram os das 15 horas, receberam um dinheiro, vieram o pessoal de meio-dia, receberam um dinheiro, e para indignação total e geral, o pessoal das 9 horas da manhã também receberam um dinheiro, foi o mesmo pagamento. E a palavra ela relata que isso provocou sim uma indignação, que os que chegaram, no verso 10 fala que vindo os primeiros, eles cuidaram que haviam de receber mais. Eles pensaram assim, tá todo mundo recebendo um dinheiro, o pessoal que pegou 3 horas, pegou 5 horas da tarde, meio-dia, por que a gente chegou 9 e a gente vai receber a mesma coisa? Ele vai pagar mais, né? Mas quando eles receberam dinheiro, eles começaram no verso 11 a murmurar contra o pai de família, o dono da vinha. E falaram depois ali no verso de número 11. No verso 10 eles murmuram e no 11 eles falam assim, olha, esses aí chegaram por último e estão recebendo a mesma coisa que a gente. E vem aí a explicação, o texto que nós lemos, no versículo de número 13. Ele responde para esses trabalhadores que chegaram 9 horas da manhã e fala assim, olha, eu não estou fazendo injustiça nenhuma com vocês. Injustiça nenhuma. Vocês acordaram comigo que o pagamento de vocês seria um dinheiro. Se eu quero dar do meu dinheiro o mesmo valor, se eu quero pagar o mesmo valor para o pessoal que chegou mais tarde, o problema é meu. Foi basicamente isso que ele falou. Mas o acordo já tinha sido feito, havia um acordo, um trato com o pessoal de 9 horas da manhã. Então não quer dizer que o pessoal de 9 horas da manhã estava recebendo menos, eles estavam recebendo aquilo que foi acordado. Ele quis dar mais para o pessoal que chegou por último. Essa foi a grande questão, né? Então o pessoal da manhã, eles receberam aquilo que foi acordado, né? O pessoal de 9 horas da manhã. Só que o pessoal das 17 horas receberam um bônus, receberam o mesmo salário. O dinheiro era dele, né? E ele vai e diz isso. Ele fala assim, olha, não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? O dinheiro era dele. O dinheiro é dele. Ele que podia dar ou não, mais ou menos, para aquele pessoal que chegou depois. Se ele quisesse dar metade do que ele pagou, ele poderia. Se ele quisesse dar mais, ele poderia. O dinheiro era dele. Mas como o pessoal que chegou cedo, ele não foi injusto. Embora eles estivessem ali mais tempo do que os outros, pode parecer até que houve uma injustiça. Não, ele não foi injusto. Ele não foi injusto. Ele deu o que foi acordado. E o Senhor ele não faz diferente. Nós olhamos a busca pela restauração e as pessoas às vezes questionam por que está no deserto já há meses, porque está no deserto já há anos, e algumas pessoas mal entraram no deserto e já saíram, já tiveram seu casamento restaurado. Eu estou 1 ano no deserto, o outro foi restaurado com 3 meses. E aí começa a fazer o que os trabalhadores das 9 horas da manhã fizeram. Começa a murmurar, a reclamar, como se Deus ele fosse injusto, como se o Senhor fosse injusto. Olha, esses aí chegaram agora e já receberam o prêmio, já receberam a bênção. Na verdade, meus irmãos, a promessa, o acordo de restauração, que é a promessa que Deus fez para nós, Deus ele não vai ser injusto, não. Ele vai ser fiel, ele vai cumprir. Ele vai nos dar o galardão. A recompensa será dada a todos. Aquele que já está há mais tempo, também ele vai receber. Agora, se aprove ao Senhor abençoar aquele que entrou no deserto por último,
e tirar ele antes daquele que entrou primeiro, se foi o tempo de Deus, se Deus quis fazer assim, Deus ele faz o que ele quer. Ele é soberano. O problema todo é que às vezes a gente quer questionar o agir de Deus, questionar a mente de Deus e os desígnios de Deus. Foi o que eles fizeram. E aí o dono da vinha ele fala: não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ele é o Criador. Quem cria, estabelece regras. Deus faz o que quer. O problema todo é que às vezes a gente quer ser fiscal do deserto alheio. A gente não pode ser fiscal do deserto alheio. Daqui a pouco os irmãos têm que dar uma carteira de trabalho aí para assinar, ó, fiscal de deserto dos outros. Vai assinar a carteira aí como fiscal de deserto. O que entrou no deserto ontem, entrou há 3 meses atrás, já está saindo, entrou há 5 meses atrás, está saindo, eu estou aqui 2 anos e Deus está sendo infiel. Normalmente, quem conta uma história sempre omite metade dela, né? Eu ia falar aqui o ditado, esqueci o ditado, então eu estou dando a minha versão do ditado. Porque na verdade é isso que acontece mesmo. Quem conta um conto sempre inventa 2 contos, alguma coisa assim, né? Ou diminui 2 contos. Sempre a história vem mal contada. Ninguém fala o tempo real de busca. Eu estou 1 ano no deserto, mas só comecei a buscar mês passado. Ninguém fala o período que se desviou do posicionamento, o período que teve murmurando. Coloca a culpa em Deus. Não, a culpa é de Deus, porque Deus ele não operou. Como se Deus ele fosse infiel, mentiroso e injusto. Assim como eles culparam aqui o dono da vinha. O acordado foi acordado. E ele foi fiel com aquilo que foi acordado. Qual foi o acordo que Deus nos deu? Luta pela restauração que eu vou restaurar. E Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se ele vai abençoar antes o irmão, a irmã que entrou no deserto recente, já saiu do deserto, amém, glória a Deus, é tudo para a glória dele. Foi ele que fez. Foi ele que escolheu assim. Nós não podemos ficar questionando, indagando, né, e acusando o Senhor. Então, existem trabalhadores, irmãos que são trabalhadores das 9, existe o pessoal que entrou meio-dia, que entrou 15 horas e que entrou 17 horas. Vai todo mundo receber o seu galardão. Se um recebe a mais, se o outro sai do deserto mais rápido, o outro fica um pouco mais tempo, Deus conhece todas as coisas. Está tudo debaixo do domínio dele e do poder dele. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, a confiança é essa. Então, havia ali 4 grupos de trabalhadores. A gente não pode ser como o grupo do pessoal da 9 horas da manhã, achando que somos especiais, somos especialistas em deserto, somos melhores do que os outros, somos especiais. Deus ele tem uma dívida conosco, ele tem que nos dar algo a mais, porque afinal de contas eu estou aqui há 1 ano aguentando rojão, 2 anos, olha, eu sou um herói da fé quase aqui. Não, nós não temos crédito com Deus, por mais que façamos, nós não temos. Nós temos um débito com Deus, e o nosso débito será eterno. Primeiro por aquilo que ele fez por nós, que é entregar o seu filho na cruz do Calvário, e outro porque a cada manhã a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas. E por isso que ainda estamos aqui, lutando, vivos, né, prosseguindo, primeiro para a salvação e depois para a restauração pessoal e restauração da família. Então não entremos em murmuração, não reclamemos, vamos tentar aqui sondar e adivinhar o tempo de Deus para todas as coisas. Deus não é injusto e ele faz o que ele quer. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.